Mateus, capítulo 14. Evangelho de Mateus, capítulo 14. Essa pregação surgiu por uma pergunta que me fizeram ontem. Me perguntaram assim, referente aos obreiros, né? Mas eu não vou só referente aos obreiros, mas é referente a todos. Pastora, por que as pessoas ora estão bem e caem na fé, horas estão mal? Por quê? Eu respondi, porque não vigiam. Porque se vigiassem, não cairiam em tentação, não esfriariam a fé, né? Marcos 14. Marcos. Falei Mateus? Mateus. Hoje é que eu li Mateus também, perdão. Mateus está em 26, Marcos está em 14, mas eu escolhi ler em Marcos. Perdão. Mateus 26 fala sobre isso e Marcos 14, mas eu quero Marcos 14. É porque eu li mais em Mateus do que em Marcos. Aí eu fiquei com a mente aonde? Aonde eu li mais, né? Pois é, de manhã também dei uma dessa. Tem uma dessa de falar de Mateus ou não, Marcos 14, versículo 38. Então, já que me fizeram essa pergunta, eu resolvi responder com uma pregação. Olha que coisa maravilhosa. Como? Ensinando como é que se vigia, como é que não se cai. É bom aprender, né? Marcos 14, 38, agora está certo, né? Jesus disse assim, vigiai e orai, para que não entreis em tentação. O espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca. Vou ler de novo. Vigiai e orai, para que não entreis em tentação. O espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca. Amém? Pode se sentar. Quem disse isso foi Jesus para os seus discípulos. Jesus estava posto em agonia no Getsemane e ele foi orar e pediu para os seus discípulos, ora comigo, vigia aqui comigo, ora comigo um pouquinho, e pediu por 3 vezes. Mas Jesus os achou dormindo. Muitas pessoas dormem na fé. Então Jesus disse para vocês não dormirem ou morrerem na fé, vigiem e orem, para que você não entre em tentação, porque entrar é um estágio, cair é outro. Ele falou, para entrar, imagina cair em tentação, né? Por quê? Porque o nosso espírito está pronto, mas a nossa carne é fraca. E por falar em fraqueza, quando se diz aquele ditado que a corda arrebenta do lado mais fraco, não é? É verdade. Vai arrebentar no seu ponto fraco. Vai arrebentar naquilo que você não fortalece. Aquilo que é fraco que você deixa para lá. É nisso aí que o diabo vai pegar. Então Jesus falou sobre não entrar em tentação. Quando você cobiça algo, a sua carne cobiça, é o início de um processo. Primeiro é o cobiçar. O segundo, entrar em tentação aqui e aqui. Não é pecado. Não é pecado ser tentado. Pecado é cair em tentação. Quando Jesus orou e nos ensinou o Pai Nosso, falou, o que não nos deixe... Isso, não é entrar. Aqui ele disse entrar, lá ele disse cair. Por quê? Porque entrar, todos nós vamos entrar em tentação. Cair é outra etapa. Né? Outra etapa. Então Jesus está falando para todos nós, vigiem e orem. Orai sem cessar, como está lá escrito, acho que é em Tessalonicenses. Orar e vigiar. Vigiar o quê? Vigiar os nossos olhos. Para onde nós temos olhado. Vigiar os nossos ouvidos. A quem ou o que nós temos ouvido. Pode sentar os obreiros, por gentileza, pode se sentar. Vigiar as palavras que saem da nossa boca. Vigiar o nosso pensamento. Porque o nosso pensamento vem daquilo que a gente vê e ouve. E também torna em sentimentos. Então eu tenho que vigiar o que eu sinto. Eu tenho que vigiar a minha atitude. Porque aquilo que eu penso, que eu sinto, vai se transformar em uma atitude logo. Então eu tenho que vigiar. Vigiar a minha boca, o meu ouvido, os meus olhos, as minhas atitudes, pensamentos e sentimentos. Por quê? Porque são essas coisas que vai derrubando, é aquilo que eu vi.
e que virou um sentimento. É aquilo que eu ouvi e não saiu da minha mente. Não saiu da minha mente. Então eu tenho que vigiar o meu sentimento para não guardar mágoa de ninguém, para não pegar raiva, para não guardar sentimentos ruins. Eu não posso guardar esse tipo de coisa. Eu tenho que vigiar os meus pensamentos, porque começa na mente. Eu tenho um pensamento, depois gera sentimento. E depois a gente toma atitude. Então eu tenho que vigiar, porque o diabo ele lança pensamentos, ele lança sentimentos na nossa vida. Mas cabe a nós mandar embora. Não, Jesus não sentiria isso que eu estou sentindo. Eu repreendo isso, eu quebro isso em nome de Jesus. Jamais Jesus pensaria esse pensamento. Então eu não aceito isso na minha mente, está quebrado, destruído, em nome de Jesus. Se você vigiar as portas de entrada do mal, que são essas que eu falei, você vai conseguir ficar de pé, o vigiar. O orar é consequência. Vigiar e orar. Orar, falar com Deus, estar conectado ao Senhor. Quando você vigia, você já está conectado. Por quê? Porque eu nunca vi quem vigia não ser alguém de oração. Só de vigiar você já está orando por dentro, orando na sua mente, orando em espírito, andando em espírito e orando em espírito. E quando você está vigiando e orando, você também entra em tentação. Mas é mais fácil para você sair dessa tentação. É mais fácil para você falar um não. É mais fácil você identificar que é o diabo que está por trás desse convite. Que é o diabo que está por trás dessa situação. É o diabo que está falando na boca dessa pessoa. Quando você está conectado a Deus, você identifica. Não procede. Não, isso não parece ser de Deus. Não, eu não quero não. E aí o que você faz? Você foge desse mal. Foge. Olha o que Tiago falou sobre isso. Deixa eu abrir aqui. Tiago capítulo 1, versículo 14. Tiago, o livro dele fala sobre um viver santo, em praticar e viver a palavra de Deus. Tiago, ele vivia o que ele pregava. E ele disse sobre a tentação assim, no versículo 14. Não precisa abrir não, só presta atenção aqui. Depois você abre em casa. Tiago 1,14. Mas cada um é tentado quando atraído e engodado pela sua própria concupiscência. O que é isso? Cada um é atraído pelo desejo que ele tem. Ele cobiça o desejo que já está dentro dele. Como assim, pastora? Todos nós, antes de Cristo, tínhamos demônio no corpo. Aceitando ou não, você não era de Cristo. Então o diabo que um dia andou no meu corpo, na minha vida, ele sabe o que eu gosto e o que eu não gosto. Ele sabe qual é o meu ponto forte e o meu ponto fraco. Ele sabe exatamente tudo até o dia que eu conheci Jesus. Então ele sabe das minhas fraquezas, ele sabe dos desejos desenfreados da carne que eu tive no passado. Então o que ele vai fazer? Ele vai me tentar onde ele sabe que no passado era onde eu caía. Então ele vai usar isso contra mim. E se os meus olhos olharem, ou os meus ouvidos ouvirem, todos os meus sentidos voltarem para isso e eu cobiçar, eu vou entrar em tentação. Eu vou entrar em tentação. Continuando, versículo 15. Depois, havendo a concupiscência é desejo desenfreado da carne. Então, depois do desejo, da cobiça, ter concebido, ter sido feito, ele dá a luz ao pecado. O pecado nasce, não é aqui ou aqui. É quando você transforma isso em uma atitude. Aí você pecou. Você não peca quando teve um pensamento ruim, mas não fica com ele, manda ele embora. Você não peca quando teve um sentimento ruim. Você peca quando você toma uma atitude. Aí você traz à resistência o que estava dentro de você. Não pode, daqui tem que tirar. Não pode trazer resistência em atitude. E quando a atitude acontece, e o pecado que vira pecado, o pecado sendo consumado, feito, ele gera morte. Que morte? Espiritual. A pessoa morre na fé. É cortado a comunhão com Deus. É cortado a vida dela. Ela se esfria, a fé dela morre e ela se esfria na fé. Ou ela sai da fé. Se não se esfriar, ela sai da fé. Por quê? Porque não vigiou, porque olhou, porque ouviu, porque sentiu, porque pensou e acabou tomando atitudes erradas. Acabou pecando, caindo em tentação. Então, tentados, nós todos somos tentados. Jesus foi tentado por Satanás no deserto. Ele estava com fome.
em jejum há 40 dias e 40 noites, diz a palavra. Ele não comeu. E o diabo falou assim para ele: torna essas pedras em pães e mata a sua fome. Imagina ele sentindo na carne dele a fome, o desejo de comer, talvez até a fraqueza, que eu estou falando de humanidade aqui. Ele tendo o poder para transformar em pão e virar para o diabo e usar a palavra de Deus e dizer: nem só de pão vive o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. E ele com fome, desejando pão. Vontade de uma coisa que dá aí? Oh, você joga um craque nessa. Ele estava com vontade, mas ele usou a palavra. Você imagina Jesus na cruz. Depois das chibatadas que ele tomou, sangrando, ele teve um desmaio a caminho do Gólgota, sangrando, com falta de ar, ruim. Não bastava todo o povo zombando dele. O ladrão da cruz, um do lado, outro do outro, um deles disse assim: se você é o Cristo, salva a ti mesmo e a nós, tira a gente daqui dessa cruz. Ele está com dor, com falta de ar, sofrendo, em agonia, doendo, e ele tinha poder para sair dali, mas ele não aceitou a vontade do que ele tinha, de findar a dor. Quem tem dor sabe como é ruim, e como queremos que essa dor pare. Ele tinha esse poder, mas sabe o que ele disse? Pai, perdoa-lhes, eles não sabem o que fazem. Ele disse isso. Na dor dele, os culpados por ele estar ali, que era o povo que crucificou ele, os escribas e fariseus por inveja, e o ladrão zombando e falando para ele, tentando ele: desce daí, tira a gente também, você não é o Cristo, você não tem poder. E ele, firme, continuou. E nós nem estamos morrendo. E muitas vezes cedemos à tentação. A palavra de Deus diz também, se eu não me engano, em 1 Coríntios 10. Coríntios 10, deixa eu achar aqui. Fala que Deus não permite que eu e você seja tentado acima do que nós podemos suportar. 10:3, 1 Coríntios 10:3. Não veio sobre vós tentação senão humana, mas fiel é Deus, que não vos deixará tentar acima do que podeis. Antes, com a tentação, dará o escape, para que a possais suportar. Deus não deixa você ser tentado acima do que você pode, acima do que você não aguenta. Ele não deixa. E quando a tentação vem, do lado vem a saída, o livramento, o escape de Deus. Você tem o poder de escolha. Se entrar em tentação, você tem o poder de escolha de cair ou de sair da tentação. Ele não tirou o nosso livre-arbítrio nem nesse momento. Ele provou isso. Ele provou isso. Quer ver? Hebreus 4, 13, 15. Fala sobre Jesus que foi tentado. Ele foi tentado e ele não cedeu. Ele foi tentado em tudo, ele conseguiu. Tá bom, ele é perfeito, nós não somos. Eu não sou, mas eu posso seguir o exemplo dele. Eu posso entrar em comunhão com ele, eu posso vigiar. Diz assim, Hebreus 4,15. Porque não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas, porém, como nós, em tudo foi tentado, mas sem pecado. Ele foi tentado em tudo e ele não pecou. Isso quer dizer que, humanamente falando, nós somos tentados e podemos não pecar. Nós somos tentados e podemos sair pelo escape, e podemos fugir da aparência do mal, e podemos fugir da tentação, e podemos desviar da tentação. Exatamente, Jesus nos deu o exemplo e ele foi perfeito. Não somos, mas podemos nos esforçar. Então, quando a tentação vem, você tem o direito de escolha em cair ou sair. Não se coloque em dificuldade, em risco. Cada vez que você se põe em risco, você vai cair. Cada vez que você achar que, como eu tenho o Espírito Santo, então não tem nada não. Tem nada não.
Eu tenho o Espírito Santo. Eu estou lá, mas eu não estou em pecado. Eu estou ali, mas eu consigo. 1 dia, 2 dias, 3 dias. Quero ver continuar firme com Deus. Quero ver continuar de pé. Porque o diabo, ele é como um gato. Quem tem gato aqui? Eu já teve. Eu já tive. Quem teve gato caçador? Só os caçadores. Opa, tem alguns, né? Eu também tinha um gato caçador. Meu gato era... Achei no lixo do banco. Fedido. Sem abrir o olho, um gato vira-lata preto com branco, não abre o olho. Eu vi uma gemessão no banco lá no caixa eletrônico. Falei, Jesus, vai que é uma criança. No seu lixo. Falei, vai que é um bebê. Eu falei, vai que é um bebê gemendo. Eu achei um gato na palma da minha mão com frio. Peguei, enfiei assim dentro de mim, né? Porque tava com frio, esquentou, parou de chorar. Feio, feio, fedido. Magricelo, que eu acho que ele devia ter, sei quanto ele tava ali. Levei embora, gato terrível, terrível, batia em cachorro. De tão ruim que o bicho era. Eu não media tamanho não, tão ruim. Parecia um cão de guarda. Se eu tivesse aqui, ele aqui, ninguém chegava perto, porque ele avançava. E ele pegava rato. Ele pegava tudo quanto é rato. Ele nem carro não tinha rato, não tinha bicho. Eu acho que nem mosquito tinha, imagina a formiga. Porque pegava tudo. E ele brincava. Eu ficava observando às vezes no quintal ele com os ratos. Ele brincava. Fazia de bolinha, tipo bolinha. E ficava, um dia brincava, o rato ia embora, e o rato voltava. Aí ele brincava mais um pouquinho. Um certo dia, deu um dia, paralisou uma parte do rato, uma pata. Só que aí não consegue mais sair do lugar. Não consegue mais. Paralisou. Depois, ele dá mais uma mordidinha. Às vezes ele dilacerava, às vezes não, ele só matava. Aí matou. Não, ou ele deixava lá no quintal, ou trazia para dentro de casa. Mamãe, olha o bichinho que eu peguei, aquele fedor. Já tinha dias fedendo. Né? Aí a gente joga fora. Quem não é assim, o gato caçador? Um fedorzinho. Mas não é só isso, traz passarinho. Tudo que eles acham de bicho, eles pegam. Eles pegam. E assim, pensa no gato sendo o diabo. E a gente sendo o rato. O pecado. A gente brinca, não, tudo bem, eu posso enfrentar. Isso é coisa do passado, hoje eu estou firme em Cristo, então não tem problema não. Eu posso vencer. Você vence um dia. Aí o diabo, como o gato brincou ali, não é confiança, volta no dia seguinte. Mais confiança. Quando pensa que não, você já está paralisado na fé. Já está manco. Vou, não vou, quero, não quero, sou ou não sou. A dúvida já entrou. Mais um pouquinho. Porque agora já está fraco. Estou fraco. Agora é hora do bote. Acabou. Morreu a fé. Morreu em si mesmo. Por quê? Porque não vigiou a primeira vez. Porque quando entrou, ainda que, não, eu não me pus na situação, aconteceu, você entrou em tentação. Bacana, é verdade, acontece. E você pode pular fora. Você pode sair. Você tem um escape. O problema é se você não sair. Se você não sair, acabou. Pode ser o primeiro dia. Vai acontecer o segundo, vai acontecer o terceiro, até a sua morte espiritual. Até a sua morte espiritual. Por quê? Ser tentado não é pecado. Mas cair em tentação é. E a sua reação vai determinar se você vai permanecer firme com Cristo ou se você vai morrer. É a sua reação na tentação. Porque entrar em tentação, se Jesus entrou, quem sou eu para dizer que eu não vou entrar? Quem sou eu? Vai entrar, mas e aí? A sua reação é o que vai determinar o que você vai fazer. E eu já nem penso. Aconteceu, está na minha frente, eu viro as costas e saio andando. Acabou. Não quero saber, nem que eu vou orando e chorando. Vou orando e chorando, não quero saber. Não quero saber, eu não vou me pôr em situação difícil, não vou me colocar em risco. Não importa o que eu vou perder. Pior é perder a Cristo, o Espírito Santo, a minha salvação. Isso é a pior coisa do mundo, eu não vou perder. É como eu falei na terça, acho que foi essa, sobre Jesus, que é a porta. Quem passa pela porta, que é Jesus, não mente mais. O mentiroso deixa de ser mentiroso. Quem passa na porta, que é Jesus, o drogado, o viciado, ele deixa, ele fica limpo. Ele fica limpo. E assim, eu estou falando de coisas reais do nosso dia a dia. Como aquele que tem dificuldade com dinheiro, ele ouve.
Mas ele passou pela porta e não rouba mais. Mas, se cai a tentação na empresa, o dinheiro está aqui, ninguém está vendo, ninguém vai notar. Peraí, o patrão tem as contas pagas, eu estou com dificuldade. E se passou pela porta, não pega não. É honesto. Mas, se entrou em tentação, viu a tentação ali, a dificuldade bateu, ele tem a opção de sair dali ou de pegar. Muitos pegam. Aqueles que passou pela porta com Jesus pegam não. Aqueles que tinham problema com pornografia. Passou por Jesus, acabou. Acabou. Mas aquele que não passou, não pode ver a casa sozinha. Tem ninguém. Ou tranca a porta do quarto. E você tem a opção de pegar o seu celular, abrir a Bíblia como a minha está aberta, colocar em cima. Porque a hora que entrar em tentação, a palavra está ali, você fala, opa, eu não tenho coragem de tirar de cima da palavra de Deus e fazer errado. Eu não tenho. Você vai pegar a palavra de Deus, você vai pegar o celular. Você tem a escolha, tem um escape. Porque eu nunca vi alguém que vigia e ora na pornografia. Eu nunca vi alguém que lê a Bíblia na pornografia. Eu nunca vi alguém que tem comunhão com Deus na pornografia. Tá entendendo? Eu nunca vi alguém que está na comunhão com Deus querer ser mais que os outros. Eu nunca vi alguém com orgulho querer ser mais que alguém na palavra de Deus. Passando por Cristo, querendo humilhar, querendo ser, querendo aparecer. Eu nunca vi um cristão cheio do Espírito Santo ser assim. E tem gente que a tentação é ser mais. Tem outros que a tentação é mentir. Tem outros que a tentação é sexual. Quem sabe o seu ponto fraco é o diabo. O diabo. Então, é tempo de falar não. Porque vai acontecer a situação? Claro que vai. Vai te cercar. Você vai entrar em tentação. E você tem o poder de decisão. Deus não tirou o livre-arbítrio de ninguém. E essa ceia é a ceia da vigilância. Para você vigiar daqui em diante. Para não morrer na fé, para não naufragar. Porque sem boa consciência, a fé naufraga. Se tem um acusador aqui, não tem como estar na fé. Está escrito isso também, não sei aonde, mas está. Não lembro, acho que é em Timóteo. Não lembro do versículo. Então, se eu tenho que estar com a minha consciência limpa, a minha fé está em alta. Se eu tiver alguma acusação aqui, não tem como Deus me ouvir. Então, essa é a ceia da boa consciência, continuar vigiando. E se errou, se caiu em tentação, de tudo que eu estou falando aqui, por favor, confesse, abandone, seja perdoado, porque o sangue de Jesus, ele resolve o nosso passado, o nosso ontem. Ele resolve. Vou dizer mais uma coisa, pecado perdoado, ele não se lembra. Não se lembra. Então não fica lembrando do passado, pecado não. Acabou, ontem não existe. Ele já limpou. Você pediu perdão e abandonou, acabou. Amém? Eu quero falar algo para vocês muito grave que aconteceu. Lúcifer usou uma pessoa aqui da igreja numa mentira. E usou uma pessoa cheia do Espírito Santo. Usou uma pessoa que não anda em rodinha, que não fala mal de ninguém. E que jamais levantaria qualquer suspeita à vida dela. Eu olhei para o demônio e perguntei, como você usou? Porque aquele que é de Deus maligno não? Isso tem uma porta. Que porta? Ele diz, cuida da vida dos outros, não fala nada com ninguém, não anda com fofoca, mas está olhando e está cuidando. E eu vi, eu entro, eu uso a mente, eu uso a boca. Eu fiz. Por quê? Porque eu nunca vi falando de ninguém, nem rodinha, nem coisa nenhuma. Então, vigiai para que não entre em tentação. Vigiai, simplesmente cuidando da vida dos outros. Aqui e aqui o diabo vendo. A atitude, porque transformou em atitude. Está olhando, está vendo, está cuidando. Embora não estava falando. Olha a gravidade disso. Eu estou falando isso para vocês. Para não cuidar. Cuida da sua vida, cuida da sua casa, cuida da sua salvação, cuida da tua família.
mas não cuida dos outros não. Se tiver que cuidar, ame, ajude, levante, exorte, puxe a orelha para o bem, aí você cuida. Do contrário, o diabo está vendo o que você vê. O diabo é ele que joga aquele pensamento. Por que eu estou falando isso? Porque hoje é muito fácil o celular na mão cuidar da vida dos outros. Hoje é muito fácil cuidar da vida dos outros. E o diabo usou essa porta para tentar matar alguém na fé. Matar alguém na fé. Então, não faça isso. Não faça isso. Porque eu pensava que comigo, que fofocar é pecado. Caluniar ou falar da vida dos outros, maledicência. Mas assim, pois é, foi a única porta que ele encontrou aberta. Não fala, mas cuida. Não está no meio de ninguém, mas eu vi. Eu estava lá, quando eu estava cuidando para ela mesma. Não estava cuidando para ninguém não, estava cuidando para ela mesma. E o diabo viu. Então, vigiem a sua própria vida. Não tem ninguém, o diabo está lá. Deus está lá. Pior que o diabo é Deus. Você imagina Deus virando as costas? Quando a gente peca, você imagina Deus se entristecendo e chorando, o Espírito Santo. Espírito Santo, entristecido com a atitude. Então vigiai e orai, para que não entre em tentação. Amém? Aplauda o Senhor. Nós vamos orar 1 minutinho. Aí mesmo, não precisa nem ficar de pé. Baixe sua cabeça. Curva tua cabeça. Só, feche os olhos.